amado, Deus eterno, ministrar a tua palavra. Fala conosco na tua palavra, Senhor Pai amado. Ministrando para toda a igreja, que ele seja um canal de bênção. Que o Espírito Santo conduza, Senhor, que a tua igreja, Senhor Pai amado, venha receber e se alegrar pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Louve a Deus com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, aceitem a paz do Senhor nessa noite. Amém. Aleluia. Estou muito feliz de mais uma vez poder fazer uso da palavra do Senhor, porque somente Ele é digno de honra e glória. Louvo a Deus pela vida da bispa, por ter lembrado de nós mais uma vez. Deus abençoe grandemente o seu ministério e todo o corpo de obreiro. Amém? Irmão, sem perca de tempo, abra as suas Bíblias, Livro dos Reis, capítulo 21, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, para a glória de Deus. Enquanto você localiza, quero dizer que não é fácil a gente fazer campanha e pregar em campanha, porque é uma luta, tanto mais quando é em temas como este que nós estamos, amém? Por isso, redobre bem tua atenção, que Deus quer falar com você que tem uma vinha nessa noite. Amém? Quantos têm uma vinha aqui? Então é com você que Deus quer falar, amém? Vamos ler o versículo 2 e depois o 3, que é o tema, amém? O 2 está escrito assim: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que sirva de horta de erva para mim, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei outra vinha melhor do que ela, ou, se bem lhe parecer, pagarei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: proíba-me o Senhor, que te dê a herança dos meus pais. Vamos ler esse 3 numa só voz. Vamos usar ali a versão da projeção, amém? A minha está um pouco diferente, mas vamos usar da projeção, amém? No 3. 1, 2, 3. Amém, aleluias. Podeis tomar o vosso assento? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluias. Queridos, quando nós abrimos as nossas Bíblias diante de um texto tão rico de informações como esse, logo nosso coração nos declina a observar que, de fato, qual é a nossa herança. Todos nós sabemos que a gente é herdeiro do Senhor, e essa herança que Deus nos deu é a nossa salvação. A maior herança que o Senhor nos deu é a salvação. Os milagres e tudo mais que vem após a salvação são chamados de adornos. Então, partindo dessa primícia, a saber o que é a nossa herança, nós vamos ver que nós estamos diante de um texto que é histórico, que fala sobre dois personagens muito conhecidos. Nabote vai ser citado apenas deste capítulo aqui. Só que Acabe é um rei conhecido e famoso. Por que Acabe é conhecido e famoso?
porque Acabe era um homem que não andava perante o caminho do Senhor. Acabe foi considerado o pior rei do reino norte até o seu tempo, foi Acabe. Nenhum rei que reinou em Samaria reinou tão mal contra Acabe. Só que nós vemos aqui, a história vai dizer que Acabe vai observar e ver que uma vinha está em flor, uma vinha agora está plantada junto ao seu palácio. O que eu acho interessante, e eu quero começar a ministrar dentro desse texto, é quando Acabe, ou quando o texto diz que sucedeu depois daquelas coisas. Perceba que o versículo 1 do capítulo 21 tem a seguinte expressão: sucedeu que depois destas coisas. Que coisas são essas, Ezequiel? Essas coisas são aquele período aonde a terra de Israel estava sem chuva, aonde a terra de Israel estava sem cair sequer um orvalho. Perceba comigo que depois dessas coisas, Acabe vai ver que perto da casa dele tem uma vinha que tem flor, uma vinha que está florida, que está pronto para dar os seus frutos. Perceba comigo aqui, meus irmãos, que quando Acabe, ele observa que tem essa vinha, que passou por um momento de crise, que passou por um momento de seca, que passou por um momento tão difícil, mas mesmo assim, ela está dando as suas flores, dizendo que logo mais vai dar os frutos. Acabe diz: não, eu tenho que destruir essa vinha, porque nós percebemos que Acabe não queria a vinha, Acabe apenas queria o terreno que a vinha estava plantado. Acabe nunca quis um cacho de uva de Nabote. Acabe nunca quis extrair das uvas de Nabote o vinho mais precioso. O que Acabe queria era somente destruir a vinha de Nabote. Acabe queria acabar com a vinha de Nabote. E todos nós sabemos que a vinha, a uva, representa alegria diante do Espírito Santo. Nós devemos tomar cuidado com nossa vinha. É por isso que Salomão, ele escrevendo Cantares, ele vai dizer: apanhe as minhas raposas, mas não se esqueça também das raposinhas. Por quê, pregador? Porque as minhas vinhas estão em flor. Aleluias, aleluia. Salomão entendeu que ele deveria guardar bem a sua vinha das raposas grandes e também das raposas pequenas. Salomão entendeu que ele deveria guardar a sua vinha dos perigos grandes e também dos perigos pequenos, para a glória de Deus. Acabe, ele vai em direção a Nabote e diz: dai-me a tua vinha. Você pode repetir isso, por favor? Dai-me a tua vinha. Perceba que de início Acabe não toma a vinha de Nabote. Acabe não oferece dinheiro. Acabe pede por voluntariedade a vinha de Nabote, porque eu entendo que diante desse pedido de Acabe a Nabote, revela-se o pedido de Satanás para muitas pessoas no século 21. Aleluias. O diabo entendeu que em muitas vinhas ele não precisa tomar. O diabo entendeu que muitas vinhas ele não precisa pagar um preço por essa vinha. Ele só chega e pede. Aí a pessoa que não dá valor à vinha se desfaz dela. Aí o que eu entendo diante desta palavra é que quando Acabe pede, Nabote diz: essa vinha eu não posso te dar, porque ela não é minha. Essa vinha eu não te dou.
Aí Acabe, ele continua, ele melhora a proposta, porque o diabo trabalha com propostas. Primeiro ele pede, aí depois ele diz assim: então vamos trocar, eu te dou outra vinha melhor, eu te dou outra vinha maior, eu te dou outra vinha que produz uvas maiores que a tua. Nabote falou: também não troco a minha vinha. Então Acabe diz: então eu pago um valor em dinheiro, eu pago até um preço a mais. Quanto vale? Vale 50 mil? Eu pago 150. Aí Nabote diz: não, proíba-me o Senhor, que eu te dou ou venda a vinha, a herança que eu recebi dos meus pais. Queridos, preste bem atenção dentro deste versículo aqui, porque o versículo aqui tem traçado 3 propostas do diabo para arrancar a tua vinha. Dentro desse versículo existem 3 propostas do diabo que ele usa para arrancar a vinha, a minha e a tua. A primeira proposta é: dai-me a tua vinha. Sabe, diante dessa proposta, o diabo tem arrancado vinhas de muitas pessoas que já não tem dado mais valor àquela vinha. Talvez, aleluias, você não sabe, não entende o valor dessa herança que Deus te deu. É por isso que o diabo vem e pede-me. Você vai perceber isso, que tem muitas pessoas que jogam a sua herança fora. Quando você lê sobre Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Jacó e Esaú estão vivendo um tempo de crises. E agora Esaú chega na sua caça, Esaú chega cansado, fadigado, e ele vê que Jacó está comendo um prato bem quentinho ali, uma sopa bem quentinha. Vamos conjecturar aqui, que agora, aleluia, Esaú olha para Jacó e diz: me dá um pouco dessa comida. Jacó olha para ele e diz: não, eu só dou essa comida se tu me dá a tua primogenitura. Aí Esaú vai dizer assim: mas para que me serve isso? Sendo que já eu morro, já não me vale mais nada. E ele, aleluia, deu aquilo que não era para dar. Ele negociou aquilo que era inegociável. O que eu vejo aqui é que o escritor, diante de muito tempo depois, ele vai dizer que Esaú, de tanto brincar com os princípios, chega um tempo que nem com choro consegue mais se arrepender, consegue mais voltar atrás. Por quê? Porque a herança dele já havia se perdido, a herança dele já havia ido se embora. É por isso que o texto diz: guarda-me o Senhor, que te dê a minha vinha. Guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança que foi dos meus pais. Aleluias. A segunda estratégia que ele usa a troca. E perceba que quando Nabote, ele diz não para Acabe, Acabe diz: então vamos trocar, eu te dou uma melhor. O que o diabo mais usa para arrancar a nossa vinha é isso: eu te dou uma casa melhor, eu te dou uma família melhor, eu te dou um ministério melhor. Larga esse aí que você tem, porque não serve. Eu te dou um melhor. Aí o que eu acho interessante é que Deus não trabalha com troca, Deus não trabalha com substituição. Você lembra do vaso na mão do oleiro? O vaso se quebrou, mas Deus do mesmo barro fez um vaso melhor. Ele não substituiu, aleluias, a matéria-prima, mas ele fez outra melhor da mesma forma. O que eu venho dizer essa noite é: não negocie aquilo que não é teu. Não negocie a tua chamada. Não negocie aquilo que é inegociável. Aleluias, permaneça na posição, permaneça na brecha, porque Deus vai te dar vitória essa noite. Aleluias. Aí,
A terceira proposta é: te pagarei um preço maior, ou pagarei o valor em dinheiro. Aleluias. O diabo, ele tem corrompido muitas pessoas através do dinheiro. Aleluias. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, se torna a raiz de todos os maus. É por isso que o diabo, ele tenta Jesus, mostrando as riquezas, os tesouros dessa terra. Ele leva Jesus, transporta Jesus até o mais alto monte. Ele mostra toda a riqueza do mundo, mostra todos os reinos e diz: se tu prostrados me adorarem, eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus, ele não negocia aquilo que é inegociável. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque está escrito: somente o Senhor adorará e somente a Ele servirá. Aleluias. Eu acabei de falar as 3 propostas que Acabe ofereceu para possuir a vinha de Nabote. Só que nós vamos observar agora o porquê que Acabe queria a vinha de Nabote. Por que que Acabe queria tanto essa vinha? Acabe diz: eu quero essa vinha porque está perto da minha casa. Eu quero essa vinha porque eu saio ali na varanda, eu consigo avistar ela. Eu quero essa vinha porque eu vou arrancar os cachos de uva bonito dela. Não, Acabe não disse nada disso. Acabe disse: eu quero a vinha para destruir. Eu quero a vinha para arrancar pé por pé de uva. Está no texto. O texto está escrito assim: para que me sirva de horta. Você sabe o que é uma horta? Irmão, eu sou lá da Bahia, eu sou bom de fazer horta, bispa. Com 1 metro de terra eu faço uma horta assim, planto de tudo: coentro, cebolinha, salsinha, planto tudo. Com 1 metro. Dona de casa que conhece aqui, apenas nenhum carqueiro consegue plantar uma horta, sim ou não? Por que que Acabe queria, vamos supor, 1 hectare, uma tarefa de terra para plantar horta? Acabe não queria plantar horta não, irmão. Acabe queria destruir aquilo que vinha sendo plantado há muito tempo. Porque quando eu olho a comparação entre horta e vinha, a horta você planta com 60 dias mais ou menos, você consegue colher. E tem que plantar de novo. A vinha demora 1 ano, demora 6 meses. Mas o tempo que ela dura é de 200 anos para cima. Aleluias. Deus está dizendo: não troca aquilo que é eterno pelo aquilo que é passageiro. Não troque vinha por horta. Não troque vinha por horta. O que é horta, pregador? A horta, você vem de minuto em minuto reabastecer. A vinha não, a vinha é eterna. O que Deus te deu foi eterno. O que Deus te deu não é passageiro. Naê. Oh, Rabacaia sou. Posso começar a pregar? Não foi introdução não, meu, foi anestesia. Aleluias. Aleluias. A vinha e a horta. A horta, ó. A horta é assim, ó. A horta representa os prazeres dessa terra. São momentâneos, são rápidos, prazerosos. Logo coloca sabor, mas logo você tem que plantar de novo. Por quê? Porque logo passa o efeito. Aleluias, mas a vinha não. A vinha, o ovinicultor, aquele que planta a vinha, ele planta a vinha. E existem 2 formas de plantar vinha, ou 2 lugares que se plantam vinhas. Me perguntes qual?
colinas e planícies. Nós vamos ver nos evangelhos Jesus contando uma parábola de um homem que tinha uma vinha e saiu buscando trabalhadores para assalariar, para trabalhar nas suas vinhas. E aquela vinha não era dentro das planícies, mas eram plantadas nas colinas. E aquelas vinhas, quando era plantada dentro dessas colinas, aqueles homens, os trabalhadores, que eram contratados para trabalhar nessa vinha, tinha que subir no tempo da colheita, no tempo que as vinhas estavam floridas com pedras, subir com pedras, para colocar as pedras, fazer uma espécie de muro, para que os galhos de um pé de uva não se entrelaçassem com o outro e prejudicasse. Então fazia aquele estaleiro de pedra, cercava aquela vinha de certa forma. Aí, o que eu entendo, diante desta palavra, diante disso que eu acabei de dizer, aqueles homens estão subindo com pedras, mas logo menos eles vão descer com os cachos de uva, porque o ministério é assim: você sobe com pedras, desce com uvas, sobe com pedras, desce com uvas. Vou melhorar para você: você sobe chorando, mas desce cantando o hino da vitória. Talvez Acabe tentou falando para você, dizendo: dai-me a tua vinha, dai-me a tua herança, mas se posiciona e diz: eu já subi com muitas pedras, não posso negociar aquilo que é inegociável. Aleluias. Não dá para a gente trocar aquilo que é eterno pelo aquilo que é passageiro. Não dá para a gente trocar um dia com Deus pelo momento com o mundo. Não dá para trocar aquilo que é santo pelo aquilo que é profano. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: a tua herança está ligada ao teu posicionamento. Posiciona-te tu e a tua casa, porque a minha vinha ninguém toma. Aleluias. E diante de um posicionamento de um crente, sempre vai ter um Acabe frustrado. Diante de um posicionamento de um crente, sempre vai ter um Acabe triste. Aleluias. Oh Espírito Santo. Quando eu vejo aqui, eu me lembro da história de Mardoqueu e Amã, que a Bíblia diz que Amã passa por uma parte chamada repartição pública. Livro de Esther, aonde Amã passa nesse lugar, e as pessoas começam a se reverenciar perante ele, começam a se prostrar perante Amã, porque Amã foi engrandecido na terra. Só que Mardoqueu, do jeito que ele estava, bispa, ele ficou, porque Mardoqueu não renegociava a sua herança. Mardoqueu não negociava aquilo que Deus entregou para ele. A Bíblia diz que Amã volta para casa frustrado, triste. Ele manda chamar os seus amigos, manda chamar sua mulher, os seus filhos, e faz a festa. Mas Amã fica triste. Aí a mulher pergunta de Amã, diz assim: ó, por que você está triste? Ele diz: não, aquilo que o rei engrandeceu, meu nome sobre todos os outros príncipes, minha multidão de filhos, as bênçãos que eu ganhei, nada disso me satisfaz. Enquanto eu vi Mardoqueu assentado àquela porta, que não negocia aquela herança dele. Não negocie aquilo que é inegociável. Não negocie aquilo que é inegociável. Porque o diabo, Satanás,
tem um grande motivo de fazer festa. Mas quando ele olha para mim e para você e vê que nós estamos de pé, não estamos negociando a herança que Deus nos deu, a festa dele acaba, ele se frustra, ele fica logo irritado. Entenda uma coisa, que quando eu olho diante disso aqui, dessa passagem, eu me lembro de Jó. O diabo olhou para Deus e falou assim: ó, Jó, ele só te serve, Jó só te adora, por causa que o Senhor cercaste ele de bem. A Bíblia diz que Deus cercou Jó de tantas bênçãos. Aí o diabo falou: Jó não te serve em vão, Jó te serve porque ele tem bênção de manhã, de noite, de madrugada. A hora que Jó acordar, ele tem bênção, é por isso que ele te serve. Deus falou: não, por mais que pareça, Jó não me serve, porque eu abençoei ele. Aí o diabo diz assim: então me permite tomar a herança dele, então me permite tomar aquilo que é dele, que o Senhor deu para ele. Aí Deus fala: vai lá e toca, mas só não toca na alma dele, porque a alma dele me pertence. E o diabo foi tocando, e foi em fração de segundo, Jó perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu empresa, perdeu tudo. E Jó continuou dizendo: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó entendeu, irmão, que a maior herança não era aquelas coisas que ele tinha superficiais. A maior herança era a intimidade com Deus que permanecia com ele. É por isso que Jó, ele mesmo nas párias, mesmo na cinza, ele vai dizer: eu ainda sinto a mão de Deus por baixo de mim, eu ainda sinto que o dono da vinha está comigo nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote. Isso aqui é muito lindo. Aleluias. O texto está assim, ó. Então, aleluias, veio Acabe desgostoso, indignado. Pelo quê? Pelas palavras de Nabote. Irmão, sabe o que está acontecendo hoje, bispo? Eu posso falar? O que está acontecendo hoje, o diabo não tem saído desgostoso não, tem saído pulando alegre quando vai negociar vinha com alguém. Porque na primeira oportunidade que a pessoa tem, fala para o diabo: toma vinha. Ó, já que vai me dar um melhor, toma. Não serve mesmo, ó, não uso mais, toma vinha. Só que enquanto tiver um homem posicionado igual Nabote, aleluias, enquanto tiver alguém na brecha igual Nabote, versículo 4, vai ter que sair desgostoso, vai ter que sair indignado, vai ter que sair fazendo birra, vai ter que sair de cara feia. Mas a vinha eu não negocio, mas a minha herança eu não dou. Pode fazer cara feia, pode, mas a minha vinha é inegociável. Arabacaia sorebi alabassuri me cantorobo. Ei! Aí alguém pergunta para Acabe, dizendo assim: Acabe, por que você está triste, Acabe? Acabe vai dizer: porque Nabote se posicionou e permaneceu de pé até o fim. Aleluias. Por que você está triste, Acabe? É porque Nabote tem palavra. Primeiro eu pedi, ele não deu. Eu falei troca, ele falou não troco.
Eu falei vende, ele falou não vende. Ele tem palavra. Aleluias. Diante de um crente de palavra, sempre vai ter um Acabe frustrado. Diante de um crente de palavra, sempre vai ter um Acabe frustrado que faz birra. Ei, Amandai sou. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Aí a Bíblia diz que Acabe vai e deita na sua cama. Ele não come pão. Ele fica fazendo birra. Por quê? Porque ele não conseguiu tirar a vinha de alguém que tem posicionamento. Aí Jezabel olha para Acabe e diz: ei, por que tu está triste? Aí ele vai dizer: não, estava negociando a vinha com Nabote. Eu pedi para ele, ele não me deu. Eu mesmo sendo rei, ele sabe que não pode dizer não para o rei, ele disse não para mim. Eu falei, então vamos trocar por uma melhor. Ele disse, não troco. Eu falei, eu te pago. Eu ia pagar até mais. Só que ele falou, não vendo. Aí eu voltei triste, indignado. Aí Jezabel falou assim, você está triste por causa disso? Só por causa disso? Somente por causa disso? Isso é fácil. A gente manda matar ele e fica com a vinha dele. Tá, o texto está assim, que Jezabel dá ordem para matar Nabote. Aleluia. Oh, Espírito Santo. O texto diz, versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Ela faz uma pergunta, porque Acabe está frustrada. Ela diz, não é você o rei? Você não pode fazer o que você quiser? Ela está dizendo isso. Aí ela diz assim, ó, levanta-te, come pão e alegra o teu coração, porque eu te darei a vinha de Nabote, os israelita. Aí eu pergunto para você, Acabe teve a vinha de Nabote, sim ou não? Sim. Acabe teve a herança de Nabote, sim ou não? Acabe teve a vinha de Nabote, mas não teve a herança. Entenda, o que Nabote estava protegendo ali não era a vinha, mas era a sua herança. O que Nabote estava protegendo ali não era a sua vinha. Eu vou repetir isso porque só o Lucas pegou. Mas era a sua herança. Tem muita gente que está confundindo vinha com herança. Tem muita gente que está trocando vinha por herança. A vinha dura 200 anos. Sim, é algo que dura muito tempo. Mas a herança, ela dura de geração em geração. Em geração em geração. Aleluia. Oh, glórias. Quem aqui já viu aquela história que a pessoa tem um anel, uma coisa assim, que falou assim, isso aqui é da minha bisavó, não sei das quantas assim, que veio da minha família, da geração lá, e a pessoa guarda aquilo com o maior carinho, e diz, não é nem o objeto em si, é o valor que ele tem. É dessa forma, não é? Eu pergunto para você, você tem uma herança dessa? Você tem uma herança dessa? Aleluias. Sabe qual é a maior herança que você tem? A Bíblia diz que a gente não era filho. E a gente sabe que a herança é de pai para filho. A gente não tinha direito a herança nenhuma, pastor Lucas. Não tinha nada. Direito a herança nenhuma. Aí Jesus falou assim, não, Deus, não, pai. Eu tenho que fazer com que eles possam herdar alguma coisa. Aleluias. Aí o céu começa a olhar para a terra dizendo assim, que forma eu faço para ele herdar? Tentou fazer que a gente virasse herdeiro por Abraão, não deu certo. Tentou fazer a gente virar herdeiro para o, aleluia, Isaac, não deu certo. Para o Jacó não deu certo.
por intermédio de José não deu certo, por os seus irmãos não deu certo, pelos profetas maiores não deu certo, pelos menores também não deu certo. Aí, aleluia, abre o Novo Testamento, tenta fazer por causa de João, também não dá certo. Aí Jesus olha lá no céu e fala: não, eu tenho que descer porque eu sou a videira verdadeira. Eu vou enxertar eles em mim e eu neles. Por quê? Porque a partir de hoje ele vai ser chamado de filho. Oh, não vos chamareis mais servos. Rabassuribicandaramanaia soa. Levanta a mão para dar glória, porque você é um jambuzeiro enxertado na figueira para dar fruto. Oh, aleluia. Só que recebeu herança, joga a mão lá em cima. 1 minuto de glória, vai. Harabassou, reminai. Você é herdeiro do céu. O diabo não pode tomar a herança que Deus te deu. O diabo não toca na tua herança. Oh, ei, aleluia. Aleluia. Ei. Oh, Rabai, assoreme plavassou. Aleluia. Aleluias. Aí você olha para o texto e diz assim, ó: Acabe perdeu, ou Acabe ganhou a vinha. Que a gente olha diante dos olhos humanos, pastor Lucas, e acha que a vitória foi de Acabe. Por quê? Porque Acabe lutou e conseguiu aquilo que ele queria. Sim ou não? Ó, olha o que o texto diz. Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote era morto, Acabe levantou, aleluias, para descer para a vinha de Nabote, para possuir. Ele foi fazer o quê? Possuir a vinha de Nabote. Aí o versículo diante vai dizer, versículo 17: Então veio a palavra do Senhor a Elias. Se você pegar isso aqui, você vai ter que pagar uma pizza para mim depois. Combinado? Olha o que o texto diz, versículo 16: Levantou Acabe para possuir. Acabe fez o quê? Se levantou para possuir. Diante da manifestação de Acabe, existe uma manifestação de... Quando Acabe se levanta para possuir, Deus fala no ouvido de um profeta. Vou repetir para você. Quando Acabe levanta para possuir aquilo que é de Nabote, Deus também se levanta e diz: Veio a mim a palavra do Senhor. Ei. Oh, aleluia. Dizendo: levanta-te. E ó que Deus diz, ó: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, desce para te encontrar com quem? Com Acabe, que é rei de Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Versículo 19: Fala aliás, dizendo: Assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança?
porventura não mataste e tomaste a herança, aleluia, no lugar, aleluias, falar-lhe-á mais, dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue mesmo. Oh, aleluias, aleluias. Sabe qual é o problema de Acabe? É que achar que Nabote está sozinho nessa peleja. Sabe qual é o problema de Acabe? É que achar que Nabote está sozinho na vinha. Sabe qual é o problema de Acabe? É achar que a vinha é de Nabote, mas a vinha é de Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Para terminar, eu vou citar o texto lá de Esther. A Bíblia diz lá em Esther, pastor Lucas, que Amã, ele faz uma forca, porque deram um conselho para ele dizendo, é fácil resolver esse problema. É só fazer a forca e matar ele, que resolve o problema. Aí, aquele Amã, ele volta frustrado, igual esse Acabe aqui. Ele diz assim, não deu certo não. Aí a mulher pergunta para ele, mas quem é este homem mesmo aí? De que nação ele é? Aí ele vai dizer assim, ó, ele é hebreu. Aí ele vai dizer, se esse homem que eu estou pensando foi hebreu, você só começou a cair perante ele. E caído você vai ficar e não vai levantar. Porque não tem como, irmão, investir contra quem está debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Se levanta Senaqueribe, aleluias, com, aleluia, 195 mil soldados. Deus se levanta e mata, aleluia. Se levanta mais alguém, Deus, ele vai na frente, aleluia, abrindo o caminho por você, porque ele é o dono da vinha. Aleluia, aleluia. Aí, para finalizar, versículo de número, aleluias, 3, para a gente ler e finalizar. Aleluias. Vamos ler a parte B, em uma só voz. Eu vou ser o Acabe aqui, amém? Eu vou fazer o papel de Acabe no texto aqui, e você vai ser Nabote. Eu vou pedir tua vinha, aí se você falar que sim, é minha. Amém? Combinado? É só no texto, irmão. Acabe só no texto, amém? Glória a Deus. No 3, eu vou pedir a vinha. Se você quiser me dar, você me dá. Quiser me vender, a gente negocia preço depois. Se quiser trocar, a gente troca depois. Amém? Amém não, irmão. Misericórdia. Me dá a tua vinha. Só ela que não me deu a vinha, viu? Vou de novo, vou dar uma chance para você. Me dá a tua vinha. Mais alto pro inferno escutar e sair daqui indignado. Me dá a tua vinha. Aleluias. Eu não sei se você percebeu, mas diante desse grito que você deu, o demônio teve que sair daqui desgostoso, com cara feia, porque ele achou que você ia negociar, ele achou que você ia entregar de bandeja, mas você falou, a minha vinha não, a minha herança não. Não negocie aquilo que é
inegociável. Ezequiel, mas ele perdeu a vinha, perdeu a vida. A mensagem que Deus mostrou aqui nunca foi falando sobre a vinha, mas foi sobre posicionamento. Posicionamento. Sabe por que muitas pessoas têm perdido a herança, têm perdido a vinha? Porque não têm tido posicionamento. Mas eu creio que hoje eu preguei para pessoas que têm posicionamento, que mesmo diante de tantas propostas, ele diz não. Mas o prato é bom, mas não. Mas a proposta é boa, mas não quero. Por quê? Porque aquilo que Deus me deu, a minha família, aquilo que Deus me deu é inegociável. E se você crê nisso, aplaude, glorifique, exalte o nome do Senhor Jesus.